Olá pessoal, bom dia. Bom, eu estou dando prosseguimento ao vídeo anterior. Este aqui, portanto, é o vídeo número 4, né, do vídeo Valdo Vieira, uma crítica. Então eu estou prosseguindo aqui, né, fazendo esta crítica ao professor Valdo Vieira. Então veja. Então deixa eu ver se eu localizo aqui, porque a minha crítica, que eu já disse, ela é extensa, né, e eu quero ver se eu pego algumas partes aqui para não, né. Então olha, um detalhezinho, ó. O Valdo, né, o Valdo Vieira, ele soube curtir a vida, um autêntico bom vivant, né? Tá? Então olha, o Valdo ele foi um cara que ele soube desfrutar a vida, né? Ele não foi nenhum sofredor, tá? Que nem eu falei, ele era classe média, ele nasceu no berço de ouro. Veja, ele fez acho que pós-graduação dele no Japão, o curso de especialização médica dele, tá certo? Então, ele estava, que nem eu costumo dizer, se é mérito dele ou não, mas veja, não é a realidade do povo brasileiro, então a perspectiva dele ver os outros era essa, né? Tá? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Então veja bem, a situação dele era como se ele estivesse num pedestal, assim, quase num trono, tá? Que ele estava olhando todo mundo de cima para baixo, naquela posição social que ele desfrutava, e ele tinha plena consciência da condição social dele, né? Mas até aí tudo bem, se ele teve mérito ou sorte de ter nascido numa família rica, tá? Mas eu estou dizendo assim, que a partir daí ele entendia os outros como se fossem rastaqueras, né? Que nem ele costumava dizer, quem estava abaixo dele, assim, socialmente, tá? Então ele não compreendia assim aquela situação do povo brasileiro menos favorecido, tá? Esse era um dos detalhes que a gente pode estar falando, né? Tá? Eu estou tentando localizar aqui uma parte que eu queria falar, né? Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, porque é muita coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Então veja bem, olha, ele sempre fez muitos comentários sobre o Chico Xavier, tá certo? Mas quando trabalhou com ele, já naquela época, ambos faziam viagens internacionais para a Europa. Então veja, ele fez muitas críticas ao Chico Xavier, que ele fez muitas citações e conversou tal, né? Falando sobre o Chico Xavier. Então veja bem, olha, naquela época que ele trabalhou com o Chico Xavier, eles faziam viagens internacionais para a Europa e outros países, tal, né? Então veja bem, olha o detalhe, ó. Uma situação que não era nada humilde, pelo menos naquela época, lá que naquela época era tudo muito difícil, né? Então, uma vez que ambos pregavam uma lição de humildade, né? Então cada um fez uma coisa e outro fez outra, né? Tá certo? Então, pelo jeito, ele aprendeu logo que aquele negócio de humildade não estava com nada e caiu fora do movimento espírita, tá certo? Então veja bem, olha, ele caiu fora daquilo lá, porque ele viu que aquele negócio não daquela situação lá que nem o Chico Xavier apresentava, assim, de ser extremamente humilde, desprendido de tudo. Ele viu que ele pulou fora daquilo, porque isso daí não era a natureza dele, ele queria saber de conforto, bem-estar, né? E o Chico Xavier pregava uma coisa lá de humildade, desprendimento, né? Embora tenha eventualmente feito algumas viagens internacionais. Então a gente deve encontrar, acho que um meio termo nas coisas, entre a humildade e o bem-estar da gente. Tá certo? Mas eu estou dizendo que ele era um cara astuto, então ele queria saber de conforto, de bem-estar, ele não estava nessa de humildade aí. Você pode ver que ele rapou fora do movimento espírita rápido. Tá? Assim, saiu fora daquilo lá, que ele não quis saber daqueles negócio de ficar com os pés no chão lá, dando uma de humilde assim. Isso daí não era a natureza dele. Tá? Eu estou dizendo assim que ele era um cara astuto, habilidoso nesse sentido, de defender os interesses pessoais dele. Assim, ele queria saber de conforto, de bem-estar e tal, regalias. Tanto é que ele ficou passeando no mundo inteiro, é o que eles chamavam lá na Conscienciologia de itinerar, tá certo? Tá? Então, olha, esse negócio de itinerar, que nem é lá na Conscienciologia, a gente aqui é passear, né? Tá certo? Pelo mundo afora, né? Então, olha, de certa forma lembra os primeiros cristãos, logo após a morte de Jesus de Nazaré, quando os mesmos saíram pelo mundo para anunciar a Boa Nova. Então, logo depois que Jesus de Nazaré morreu,
lá há 2000 anos atrás, aqueles cristãos daqueles primeiros momentos saíram pelo mundo para anunciar aquela boa nova. É exatamente o que essa turma está fazendo aí da Conscienciologia com esse negócio de itinerário, sair pelo mundo, assim, olha, tal, né, tal. Está entendendo? Então, olha, como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se copia. Tá? Então, olha... Olha, veja bem, olha. Em um mundo como este, onde vivemos, no qual a imensa maioria das pessoas sofre tanto, se ele reunia as condições financeiras e estava enxergando e vivenciando a vida espiritual desde a infância, tinha mesmo que tomar alguma iniciativa no sentido de melhorar as coisas. Veja, ele estava com a faca e o queijo na mão. Se ele não fizesse nada diante daquilo ali, seria até burrice. Tá? Porque todos nós sabemos que quando a gente ajuda os outros, assim através da tarefa do esclarecimento, a TARES, veja, quem está mais se beneficiando somos nós mesmos, que estamos esclarecendo os outros. Tá? Então veja bem, diante daquelas condições, pré-condições que ele dizia ter, se ele não tomasse nenhuma iniciativa no intuito de ajudar as outras pessoas, tá? Porque ele era rico e também era parapsíquico desenvolvido desde criança. Se ele não fizesse nada, seria até burrice da parte dele. Tá? Qualquer pessoa inteligente faria a mesma coisa. Tá? É que poucas pessoas reúnem as condições que ele conseguiu reunir. Ele era inteligente, era astuto, tá certo? Se ele não fosse esse traço da personalidade dele de astúcia, ele não teria consolidado a conscienciologia, tá certo? Porque ele encontrou com uma série de situações, tá certo? E ele teve jogo de cintura para ir conduzindo aquilo ali, tá certo? Ele cedia no momento que ele percebia que a coisa ia ficar difícil para ele, né? Ele não ia conseguir transpor certos obstáculos, então ele abaixava o tom das coisas. Tá? Então ele teve jogo de cintura para ir conduzindo isso devido a uma das coisas, seria só um traço dele, que é a astúcia pessoal dele. Tá? Ele era, que nem eu falei, ele sempre foi rico, era astuto, era inteligente, né? Tá? Então e era desenvolvido parapsiquicamente. Tá? Então, outras pessoas que tinham uma capacidade semelhante não reuniam essas condições que ele reunia. Tá? Não eram astutos e tudo mais, enfim. Ele soube driblar as dificuldades para poder prosseguir e dar continuidade à obra dele. Tá? Mas uma coisa é certa, que nem eu falo assim, se alguém dependesse dele, assim, do socorro dele, ele não socorria, materialmente, assim, não. Ele jogava uma energiazinha lá, tá, de longe, anonimamente lá, tá certo? Sem se prejudicar. Ele não era de se prejudicar para socorrer quem quer que fosse. Tá certo? Então, se a pessoa precisasse do socorro dele, estava perdido, porque morria abandonado. Tá? Ele não era de chegar lá e socorrer ninguém. E isso é tranquilo. Tá? Devido a esse traço da personalidade dele, a astúcia dele. Tá? Ele enxergava as coisas assim, né? E ele tinha, digamos assim, um grau de percepção, mas ele não tinha profundidade em certas análises e conclusões dele. Assim. Tá certo? Então, por isso que ele errou em muitas coisas. Tá? Ele tinha uma certa capacidade investigativa, né, a partir do potencial parapsíquico dele, mas ele não chegava a conclusões muito apropriadas sobre muitas coisas. Tá? Então, por isso que eu falo, ele não é perfeito, eu não sou perfeito, não existe ninguém perfeito. Agora, essa crítica aqui é exatamente isso, para a gente não ficar idolatrando um cara que era cheio de defeitos. Tá certo? Tinha gente querendo deixar a imagem dele para a posteridade como um modelo de perfeição. Ele não era um cara perfeito absolutamente, ele tinha um monte de defeitos, né? Tá? Tinha os seus lados positivos e tinha os seus lados negativos. Tá? Mas não era nenhum modelo de perfeição. Que nem eu falei, aqui na Terra, num mundo louco como esse que a gente vive aqui, as pessoas têm muitos defeitos. Agora, o ideal é a gente procurar errar menos, ter menos defeitos, mas todos têm lá seus defeitos, não existe nenhum modelo de perfeição. Tá? Então eu vou encerrar este vídeo aqui e vou assim paulatinamente fazendo outros vídeos. Tá certo? Bom dia!